Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar algumas informações importantes para você sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Quero desejar aqui as boas-vindas a vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, que ele é muito importante, seu comentário, para que o YouTube ofereça os nossos vídeos a mais vascaínos e a mais amantes do futebol, beleza? Dito isso, vamos às notícias, né? Ontem aconteceu na Câmara dos Vereadores, no Rio de Janeiro, a primeira votação sobre o projeto construtivo do Vasco. 45 vereadores aprovaram aí, deixa eu ver se foram 45 realmente, só para passar corretamente. Isso. Isso aí. Todos os 45 vereadores votaram a favor do projeto do Vasco, né? Então, assim, uma vitória muito importante, um passo muito grande para que a gente possa começar a reforma de São Januário, né? Questão do potencial construtivo, da venda, quais vão ser os benefícios para a área. Mas lembrando que no dia 11 vai ter em São Januário uma audiência pública, a terceira, né? Audiência pública exigida pelo processo, na verdade, burocrático para se conseguir todas as leis, todas as aprovações para a construção ou a reforma de São Januário, que tanto a gente luta aí nesse tempo aí, e o Pedrinho está tocando isso aí para frente, junto com alguns vereadores vascaínos, como a gente disse anteriormente, o Eduardo Paes também está imbuído nisso, uma comissão apartidária de vascaínos também estão imbuídos nisso, então assim, juntaram-se partidos diferentes com um único propósito, que é fazer o Vasco aprovar esse projeto até junho, tá? Até final de junho, porque dia 1º de julho começa o recesso da Câmara. Então, assim, tem que ser aprovado até 1º de junho para começar, porque depois, se for fazer isso, só vai ficar só lá para depois da volta deles e possivelmente para o ano que vem. Então, eles estão correndo com isso. A primeira votação foi feita, haverá outra votação, outra discussão, tá? Mas um fato interessante aqui foi a fala do Marcos Braz, dirigente do Flamengo, votou a favor também do potencial construtivo do Vasco, mas ele deixou ali meio que uma espetada, né, nos vereadores que estavam ali, para poder induzir aqueles que estavam ali a fazer igual com o Flamengo, quando o Flamengo for construir o seu estádio, né? Quando vai ser, eu não sei, né? Até porque a gente ouve isso há bastante tempo, mas o Marcos Braz não perdeu a oportunidade, aproveitando o voto a favor, para falar lá e dar uma catucada, né? Então, Marcos Braz disse o seguinte, na realidade aqui, ó, deixa eu ver aqui, ler exatamente o que ele disse para vocês, né? Ele disse, o momento o ápice foi esse, porque, tipo assim, além das aprovações que teve, o vereador, ele aproveitou a oportunidade para pedir empenho da Câmara quando aconteceu isso com o Flamengo. Ele disse o seguinte, abre aspas para o Marco Braz, é um projeto muito bom para a cidade, apresenta para a economia do Rio de Janeiro números importantes. Eu espero que a coerência e a correção seja da mesma forma quando o projeto do Flamengo estiver sendo votado. Chegamos em um acordo que esses projetos são bons para a cidade. Sou a favor, mas espero que todos que sejam a favor do Vasco, quando vir o projeto do Flamengo, honrem o que foi tratado aqui. Ponto. Fecha aspas aí. Bom, ele deu meio que uma ameaçada, teoricamente, né, nos vereadores, para jogar uma pressão ali. A pergunta que eu quero deixar é o seguinte: entendi ali o voto do Marcos Braz, se ele votasse contra, ia gerar um negócio absurdo, por mais que ele quisesse, mas ele disse o seguinte: na minha visão, eu acredito que ele está fazendo isso para jogar uma pressão nos vereadores, né? Óbvio, para quando fizer o do Flamengo. Só que minha pergunta que fica é o seguinte: será que o pedido do Flamengo vai ter tanta burocracia assim como o do Vasco? Será que as certidões vão demorar tanto tempo? Será que os vereadores para o Flamengo vão precisar construir também uma comissão apartidária? Eu acredito que não. Eu acredito que não vai ter nem metade desse esforço que está tendo do Vasco aí com o Flamengo. Então, se você que é flamenguista, se você gosta de futebol, deixa aqui embaixo que você que é vascaíno, o que que você acha sobre isso, sobre essa situação? Você acha que se fosse com o Flamengo, haveria esse tanto de comissões, haveria esse tanto de burocracias, de reuniões, haveria esse tanto de audiências públicas? Eu acho pouco provável, né?
A gente tem vários e vários e inúmeros fatores aí que podem comprovar isso. Mas o Marcos Braz não perdeu a oportunidade de dar uma cutucada ali no presidente da Câmara e também em todos os outros vereadores. Ou seja, mais ou menos, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: se vocês aprovarem do Vasco, eu estou votando a favor, mas quando for do Flamengo, eu preciso que vocês votem também. Então, assim, é meio que uma jogada política para cutucar todos os vereadores que ali estavam, né? O Vasco foi aprovado por unanimidade, o projeto do Vasco, mas tem outras etapas ainda a cumprir, e essas etapas têm que ser feitas até o final de junho. Então, a gente torce para que isso aconteça, para que São Januário seja reformado. Tem fotos aí na internet do potencial construtivo, do projeto, da planta do projeto, como ela vai ficar em 3D, e vai ficar muito lindo. São Januário merece isso, merece isso. Mas, Marcos Braz, eu quero ver se vai ter toda essa burocracia quando o Flamengo decidir fazer o estádio de vocês, beleza? Outra notícia importante, na questão da liminar, a gente sabe que o Vasco está atuando por liminar, mas a 777 também não vai deixar isso para trás. E o Vasco, já sabendo disso e utilizando o próprio contrato, entrou na corte arbitral para poder levar essa situação para arbitragem. É uma equipe privada que analisa esse caso aí e ela pode tanto mudar quanto manter o veto aí, porque quando o Vasco entra na arbitragem, ela está acima da decisão que já foi feita. Então, ou seja, se ela quiser hoje revogar, né, como o Vasco entrou lá, ela analisar, revogar a liminar do Vasco, o Vasco está fora, 7-7 assume de novo. Se ela decidir manter, vai ter que ser mantido de qualquer forma, não importa a ordem que deu aqui. Ela sobressai, na verdade, a ordem de primeira instância ou do superior é, Tribunal de Justiça Esportivo, né? Então, assim, a gente vai entender isso melhor, porque tem aqui o conteúdo do professor José Humberto, se eu não me engano, é um jurista especialista em empresas. Ele tem um canal no YouTube aqui, eu vou deixar devidamente aqui explicitado para você o canal dele. É um cara assim que eu gostei bastante. Não serve só para quem é vascaíno, serve para todos os times que são SAF no Brasil, que você queira se aprofundar. Ele consegue fazer isso, ele está fazendo atualmente do Vasco, porque é onde está dando problema. Só que se você analisar ali, você trouxer para o seu time, para a sua SAF, você vai conseguir entender perfeitamente o que ele está dizendo. Então, se você não segue ele, ele está aqui, vai aparecer o canal dele aqui, vai lá no canal dele, siga ele. Independente se você é vascaíno, se você é flamenguista, se você quer entender um pouco mais sobre SAF, vai lá, porque ele está comentando cada passo que dá a eliminar do Vasco, a situação do processo, o andamento do processo. Ele acompanha, vai lá e faz um vídeo e explica muito bem, de maneira que a gente consiga entender esse vídeo e essa informação, tá passando a informação para a gente de maneira correta. Então, essas são as notícias do vídeo da hora do almoço. Peço a você para que você se inscreva no nosso canal e que você assista agora até o final, porque vai ter o vídeo aí do Dr. Humberto explicando tudo isso para vocês desse último passo aí da arbitragem judicial, beleza? Fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Mas assiste aí, Dr. Humberto falando e se inscreve no canal dele também. Tudo bem, professor José Humberto, aqui no maior canal de direito empresarial do YouTube, trazendo atualizações sobre esse conflito existente entre a 777 e o Vasco Associação. Se liga no vídeo, pessoal! Bem, meus amigos, um imenso prazer estar aqui com vocês, professor José Humberto, hoje trazendo atualizações do caso envolvendo a 777 e o Clube Vasco da Gama nessa SAF do Vasco. Bem, vou fazer aqui uma lembrança rápida do que nós temos até agora e das novidades que estão acontecendo agora nesses últimos dias. Primeiramente, se você gostou do tópico, deixe aqui o seu like, compartilhe esse conteúdo, deixe o seu comentário, é importante para que essas dúvidas possam ser esclarecidas aqui pelo professor José Humberto. Primeiramente, vamos lembrar que a SAF ela possui o clube, bem como a 777, como acionistas dessa SAF. Nessa disputa, nesse conflito, o Vasco Associação ingressou judicialmente, primeira instância, pedindo a alteração do controle dessa SAF. Conseguiu essa liminar, hoje é o Pedrinho, pelo clube, que está no controle da SAF do Vasco. Isso você já sabe. Dessa decisão, segundo ponto, houve um recurso por parte da 777. Esse recurso foi para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é uma segunda instância, é uma instância revisora, vamos colocar assim,
e já foi sorteado um relator, um desembargador, que já analisou a liminar no recurso, mantendo o Clube Vasco no controle dessa SAF. Ou seja, o recurso ainda será julgado, mas na liminar do recurso foi indeferida essa liminar, mantendo o Clube Vasco da Gama, a associação, no controle dessa SAF. É isso que nós tivemos, né, até o momento recente. O que aconteceu e agora vem as novidades, ok? Ainda no Tribunal de Justiça, desse indeferimento da liminar, dessa decisão que mantém o Clube Vasco no controle da SAF, cabe recurso, chamado de agravo interno. E a 777 está preparando esse recurso e protocolará, é notícia que temos, ainda nessa semana. O que é esse agravo interno para você entender? O desembargador deu a decisão, falando: olha, indefira liminar, mantém o clube como o controlador dessa SAF. Esse agravo interno é um recurso que fará a revisão da liminar. Ele será apreciado não só por esse mesmo desembargador, mas por outros dois desembargadores que estão ali na mesma turma julgadora. Farão a revisão dessa liminar. É o agravo interno que será julgado. O que pode acontecer neste caso? Se for provido esse agravo interno, alterará a decisão liminar do desembargador e devolverá o controle da SAF para a 777. Isso tudo nós estamos falando na liminar do recurso, porque o recurso prosseguirá no tribunal e ainda será julgado. A 777 responderá ao recurso, apresentará as contrarrazões, vamos colocar assim, que chamamos de contraminuta, e esse recurso ainda será julgado futuramente. Mas o que entrará em pauta, primeiramente, é esse agravo interno que questiona esse indeferimento da liminar, que, em tese, está questionando a urgência nessa decisão. Como houve urgência para tirar a 777 entende que o Tribunal de Justiça precisa dar urgência na revisão dessa decisão, mas que seja analisada pelos três desembargadores, já que a decisão foi monocrática, apenas por um desembargador, que mantém o Clube Vasco, no momento, como controlador dessa SAF. Esse é o cenário no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tudo pode acontecer, correto? Mas, no momento, o Clube Vasco ainda é o controlador. Paralelo a isso, quarto ponto, o Vasco, o clube, como tem uma previsão no acordo entre Vasco e 777 que essas disputas devem ser submetidas à arbitragem lá na Fundação Getúlio Vargas, o que fez o Vasco? Protocolou, já entrou com o pedido de arbitragem na FGV. O que acontecerá na arbitragem? Fora do Poder Judiciário, uma Câmara privada. E lá na arbitragem, com esse pedido que o Vasco Clube fez, a 777 será intimada para participar também dessa arbitragem e para discutir essa mesma questão. Tudo que nós estamos falando agora do Judiciário vai ser analisado lá na arbitragem. Fato é que lá na arbitragem, Vasco Clube e 777 irão nomear, indicar um árbitro lá da Câmara. Olha, eu quero esse árbitro, outro eu quero esse árbitro. Cada uma poderá nomear o seu árbitro. E cada parte poderá impugnar esse árbitro também, isso é possível, mas cada um tem direito de nomear um que já esteja lá. Bem, pessoal, que são imparciais, que são especialistas, que entendem do assunto, ok? A Câmara é feita para isso. E um terceiro árbitro que não será escolhido pelas partes. Evidentemente que essa decisão da Câmara Arbitral, ela não poderá, né, ter uma decisão de empate, já que teremos três, né, especialistas, que são três árbitros, que farão o julgamento deste caso. Então, será 3-0 ou 2-1. Essa será a decisão que acontecerá. Quando, professor? Não sabemos. Pode ser que nem termine ainda no ano de 2024, ok? O ideal seria que terminasse já, porque a arbitragem é rápida, mas pode ser que não termine. Ponto importante para ficar aqui para vocês. Como o Vasco Clube pediu a arbitragem, instituiu a arbitragem, com a nomeação do árbitro, desses árbitros, essa decisão que está sendo discutida no Tribunal de Justiça de alteração do controle da SAF, que hoje está com o Vasco, mas que a qualquer momento pode voltar para 777, ou seja, isso está lá no Poder Judiciário, está no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quando estiver na arbitragem, o árbitro poderá, e ele tem esse poder, manter essa mesma decisão
ou revogá-la. Isso mesmo, poderá sobrepor a decisão do Poder Judiciário. Isso porque a lei de arbitragem tem essa previsão. Então, olha que cenário complexo e instável que nós estamos vivendo. Nós temos a decisão de primeira instância da Justiça, que alterou o controle e passou para o Vasco Associação. Temos uma decisão liminar de segunda instância, que o desembargador mantém essa decisão de primeira instância e mantém o Clube Vasco como controlador. Teremos agora um recurso em segunda instância pedindo para rever essa liminar, para alterar o controle para a 777, ou retomar o controle pela 777. Esse mesmo recurso no tribunal ainda será julgado à frente, que poderá manter ou alterar o controle da SAF, ou seja, Clube Vasco ou 777. Mas, paralelo a isso, teremos a arbitragem fora da justiça, que poderá manter ou alterar essa decisão judicial e valerá o que a arbitragem decidir como medida de urgência, já que a arbitragem prosseguirá e terá uma decisão final também futuramente. Enfim, espero que vocês tenham entendido. Aqueles que não são do direito também tenham essa compreensão, mas sempre lembre, pessoal, que existe uma via da justiça, que é o que está rolando, está acontecendo no momento, mas começou agora a arbitragem. E essas decisões da arbitragem prevalecerão sobre a do Poder Judiciário. Então fique atento na decisão arbitral, do que vai acontecer ali, porque também pode mudar tudo. Ou seja, as decisões, elas podem alterar todo esse cenário. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilhe e se inscreva no nosso canal. Muito importante a sua presença aqui para receber essas atualizações do Clube de Regatas Vasco da Gama, SAF. Grande abraço, pessoal. Até breve.